equipe que conseguiu dar soluções bem rápidas para isso, tá bom? E eu começo desejando uma boa noite a todos, né? Nossa sexta-feira, essa sexta-feira aí que sextou com gestão financeira, orçamentária e organizações públicas, né? Então, eu desejo uma boa noite. Inicialmente, gostaria de parabenizar a toda a equipe dessa pós-graduação, né? Desde Maraí, nossa coordenadora da pós-graduação, aos professores mediadores que fazem essa interlocução entre nós conteudistas e vocês, peças fundamentais nesse processo. Então, parabenizo cada um que está dentro desse processo e desejo a todos muito obrigado por participar desse processo. E lembro que a equipe também não é composta só de professores mediadores e coordenadores, tem umas pessoas por trás que são muito importantes. E essas pessoas que estão fazendo isso acontecer aqui no momento, né? Então, também desejo uma boa noite e um muito obrigado a toda a equipe de apoio, desde o coordenador de pós-graduação, lá o Carlos, a nossas amigas aí, tanto Isabela quanto Maristela, que fizeram esse curso acontecer. Um curso que é excepcional, né? Era um curso que era muito pedido pelos municípios do estado de Rondônia, e quando nós resolvemos abrir, né, um pioneirismo, né, dentro do Instituto Federal, além de ser uma pós-graduação em EAD, desse tamanho, com 2.200 alunos, né, com uma abrangência tão grande como a abrangência que é essa nossa pós. Hoje ela encontra-se em 18 estados diferentes. E dar os parabéns para todos vocês que chegaram até aqui, né? Que passar no processo seletivo já é um processo já difícil. Iniciar é complicado. E chegar até aqui também é. Então, eu dou parabéns para cada um de vocês que conseguiram chegar nessa disciplina. Né? Eu acredito que devo ser a 6ª disciplina, se não me engano. Então, vocês já estão descendo a ladeira, já começando o início da ladeira, já chegaram do topo, já conseguiram o início da ladeira. Portanto, parabéns, mas não acabou, tá? Não acabou, ainda tem minha disciplina aí pela frente, a minha disciplina que eu falo que ela é um pouquinho complicada, porque muitas vezes foge da realidade do dia a dia das pessoas. Eu vejo que no dia a dia até grandes gestores têm dificuldade em relação a isso, né? Então, até grandes gestores eles têm dificuldade nesse processo de gestão financeira e orçamentária. Então, eu gostaria de agradecer o pessoal que está nesse momento aqui com o objetivo de querer aprender. E a gente entra na nossa disciplina. Esse momento vai ser dividido em 4 partes, né? 3 partes. Eu vou falar sobre o desafio da gestão financeira e orçamentária. Posteriormente a isso, vou mostrar como está dividido o nosso ambiente virtual. E, por fim, nós vamos falar mais especificamente das nossas atividades, ok? Então, iniciando o desafio da gestão financeira e orçamentária. Minha formação é contabilidade, eu tenho especialidade em auditoria e perícia, e estou dentro desse processo de gestão financeira e orçamentária há alguns anos, acho que uns 15 anos, né? E é um processo muito difícil. Hoje está muito melhor em função dos vários sistemas e vários processos já criados, mas é um processo bem complicado. Eu que sou formado em contabilidade, mestrado em administração, tenho dificuldade em acompanhar todas as mudanças. Imagine quem não é. Então, quando formos pensar como criar essa disciplina, né, tendo em vista o foco da pós, que é gestão de instituições públicas, então a ideia é formar pessoas com capacidade de gerir instituições públicas, né, pensamos o que colocar. Como eu planejei essa disciplina? Essa disciplina foi planejada com base em questionamentos. Eu fui em várias pessoas que não eram do setor de finança e nem eram do setor orçamentário e perguntei, o que você entende? Qual é a sua maior dificuldade? E foi a partir daí que se deu o planejamento dessa pós-graduação. Tá ok? Então, essa disciplina
se deu baseada em questionamento com pessoas que não trabalhavam na área principal, né? Então, elas não eram o foco principal da gestão financeira e orçamentária. E por que isso, né? Eu peço até desculpa, às vezes, quem já trabalha no setor financeiro e orçamentário vai ver coisas rotineiras no dia a dia dele. Mas a ideia desse curso não é especializar no setor financeiro e orçamentário, mas sim dar os conceitos básicos e os princípios básicos dessa gestão financeira e orçamentária, de modo que uma pessoa que não seja da área, não trabalhe no setor, não seja uma pessoa formada em contabilidade e economia, consiga ter uma compreensão do que é uma gestão financeira e orçamentária, tá bom? Então, esse era o nosso foco em criar essa disciplina e mostrar essa disciplina. E por que gerir financeiro e orçamentário? Independente de que setor você esteja, em que posição você esteja, de uma forma ou outra, você está influenciando ou sendo influenciado pelo setor financeiro e orçamentário, quando você está no setor público. Vamos mostrar um pouquinho mais? Eu sou uma pessoa que trabalho numa secretaria de uma escola. Eu não trabalho com financeiro e orçamentário. Você tem certeza que não? Primeiro, seu salário sai de onde? Financeiro. Necessitamos de financeiro e orçamento para pagar seu salário. Mas espera aí, minha atividade é outra. Sim, sua atividade é trabalhar com alunos? Espera aí, da onde você acha que vêm os orçamentos? Como é distribuído o orçamento para a sua escola? O orçamento da sua escola, ele é distribuído com base nos alunos. Então, a quantidade dos alunos vai influenciar na parte orçamentária da sua escola. O quanto você vai receber, né? Então, o quanto você recebeu em relação a isso, tá? Então, eu falo, é muito importante para todos, todo elo, entender isso. Entendermos que quando a gente fala precisamos de aluno, não é só para aumentar os alunos da escola, mas é sim porque isso também influencia no orçamento que sua escola vai receber. Entender que no setor de pessoal, quando eu trabalho no setor de pessoal de um outro órgão, né, esse setor de pessoal, ele trabalha sim com o orçamento financeiro. A cada contratação de pessoa, isso vai impactar no custeio da sua organização. Também entender que a cada utilização de material, a cada compra de um computador, isso é influenciado pelo orçamento e financeiro. A necessidade de compra de material, né? A nossa necessidade, quando a gente fala assim, eu preciso comprar um determinado material, isso vai recair lá no financeiro e no orçamentário e recair nas compras. E cada vez mais se cobra o planejamento, né? Hoje vem o planejamento das compras. O planejamento das compras, elas têm que ser bem alinhado. E por que a gente começa a falar o planejamento? Antigamente falava assim, eu preciso disso, disso e disso. Agora não. Você tem que apontar tudo que você deseja um ano anterior, um ano antes, exatamente para fazer a previsão orçamentária de qual será o gasto da sua instituição ou do órgão, da empresa pública que você trabalha. Então, hoje, o planejamento não se faz mais lá naquele pequeno setor orçamentário e financeiro. O planejamento é feito por todos ligado ao setor público. Então, nós influenciamos e somos influenciados por essa gestão. E às vezes recaía muito uma pergunta para mim, mas como assim? A gente comprou e não tem dinheiro para pagar porque comprou? Não, não tem orçamento? Me falaram que tem orçamento. Bom, aí eu sempre falava, não, tem orçamento, mas não tem o financeiro. E sempre ficava, mas o que é orçamento? O que é o financeiro? Né? Então, orçamento é a previsão de quanto o órgão vai receber, quanto ele vai poder gastar, né? Quando temos a autorização, quando temos a disponibilidade.
Isso tudo vem a ser o orçamento, né? Já o financeiro vem a ser o recurso que vai pagar, né? Então, a gente vê as peculiaridades. Então, dentro desse material construído, ele foi construído para quê? Primeiramente, entendermos a lógica da gestão financeira e orçamentária. Qual é o princípio básico? Entendermos que todo orçamento ele é baseado em um programa, né? Então, todo orçamento ele não vem do nada e vai para o nada. Tudo é baseado em um programa, né? Em um programa público, né? Em um projeto. E isso tudo é linkado em algum lugar. Inicialmente lá, nosso plano plurianual. Nosso plano plurianual ele vem trazer todos os programas do governo, né? Que antigamente tinha os programas Bolsa Família, programa Minha Casa. Então ali vem dar todos os alinhamentos. Então isso tudo é o quê? As políticas públicas do governo, né, tanto federal quanto estadual, sendo colocada num papel. Um papel que vai dar o direcionamento da política pública e orçamentário. Que papel é esse? O plano plurianual. É o plano inicial do nosso ciclo orçamentário. Então, inicialmente, tudo está lá e vinculado lá. Depois vem a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde o governo fala assim, tudo bem, tem tudo aquilo lá no plano plurianual, no PPA, mas a gente precisa dar diretrizes aonde vai gastar. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, onde vem todos os gastos daquele ano. E aí vem um ponto final fundamental do gestor. O gestor tem que entender que todo gasto ele tem que estar vinculado aonde? Dentro do nosso LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e no nosso plano plurianual. A gente planejou dentro de uma infraestrutura, né, lá atrás, melhorar a infraestrutura de uma quadra esportiva. E, de repente, você bota lá na sua LOA, não, vamos construir uma sala de aula. O que aconteceu? Houve um desalinhamento com o que previu o programa com o que está querendo ser executado. Então, esse planejamento é importante. Você planejar lá atrás para a hora da sua execução. É muito importante esse alinhamento, né? Então, por isso que planejamento orçamentário não é uma coisa que se faz a cada ano, mas sim algo que se faz e se prevê dentro do PPA, lá, desde lá do planejamento dos 4 anos, né? As compras não vão se planejar no ano da execução, não vou planejar em 2020. Eu tenho que planejar em 2019 o que vou comprar em 2020. E isso envolve todos os gestores, tá? Todos os gestores estão envolvidos nesse processo. E por isso da importância de conhecermos o processo do ciclo orçamentário. E isso a gente vê lá na unidade 1. Então, dentro da nossa unidade 1, a gente vê um pouco sobre política pública, como as políticas públicas influenciam no orçamento. A gente vai verificar lá dentro da nossa unidade 1 o nosso ciclo orçamentário, como funciona o nosso ciclo orçamentário, né? Desde o plano plurianual, da nossa LDO, da nossa LOA. E vamos conhecer algumas peculiaridades de cada um desses, botando sempre conceitos e definições. É muito importante entendermos tanto o ciclo quanto os conceitos e definições. Tá bom? Então, dentro da nossa unidade 1, a gente tem esse principal elemento. E quem já leu, né, sabe que eu fiz um link. Então, você está lendo o material, de repente eu paro e falo assim, assista o vídeo tal. Lê mais umas páginas, assista o vídeo tal. Então, esse material, nós buscamos fazer um material bem interativo, onde, durante a sua leitura, você pare e faça uma leitura do que está, assista um vídeo do que você está lendo. Vídeos bem curtinhos, são vídeos de 3, 4 minutos,
né? Uma professora mediadora, ela falou que somando tudo não dá 21 minutos, todos os vídeos. Mas eles são bem instrutivos, para termos um conhecimento básico de como funciona o orçamento e por que da importância do orçamento. Lá a gente também começa a falar um pouquinho da diferenciação do que é um custeio, do que é um capital. O que é custeio, o que é capital? O que eu posso comprar com orçamento de custeio, orçamento de capital? Né? E eu não vou falar aqui não, tá lá na unidade, vamos ler lá que vocês vão encontrar. E isso faz muita diferença. Né? Durante um período eu fui auditor e infelizmente eu vi muita gente sendo penalizada por ter gastado dinheiro de custeio em investimento de capital. Tá? Outra penalização que eu vi durante o período que eu fui auditor, pessoas que pegam dinheiro de um fundo, de um projeto, e gastam em outro. Eu vou dar um exemplo, né? Que como eu era auditor da área de educação, meus exemplos, a maioria são da área de educação. Um professor recebeu dinheiro para merenda escolar, né? Que é um programa específico de um fundo específico. E o que aconteceu? Houve uma chuva, um temporal muito grande e destelhou a escola. Ele, sabendo que ia demorar, o que ele fez? Pegou o dinheiro da merenda escolar e consertou o telhado da escola. O que aconteceu? Um desvio de finalidade. Aquele recurso tinha uma finalidade específica, que era um programa ao qual ele é vinculado. Então, ele jamais poderia utilizar aquele recurso em outro programa. Então, infelizmente, né, houve uma penalidade para o gestor porque houve um desvio da finalidade do recurso. Foi uma penalidade, eu não lembro se foi advertência, foi alguma coisa. A gente fica até chateado quando acontece troço desse, porque você vê que o gestor ele não teve aquela maldade, não teve aquele negócio de fazer a coisa errada para ser beneficiado de alguma forma, mas simplesmente ele se equivocou ali, né? Mas, na verdade, eu conversei depois com o gestor e não foi nem equívoco. Não foi, não. Ele não fez um negócio assim... ele simplesmente não tinha conhecimento. Era um gestor que não tinha conhecimento, que às vezes um recurso é vinculado a um programa, a um fundo, e você não pode usar para finalidade diferente. Tá? Então, tem que haver essa preocupação e esse devido cuidado com a utilização do recurso público. Né? Custeio é para um determinado fim. Você não pode pegar custeio e vou usar em capital. Você não pode pegar um dinheiro que é para pagar energia e comprar computadores. Você não pode pegar um dinheiro que veio para obra e resolver comprar material expediente, não pode, porque são finalidades diferentes. E dentro de custeios e capitais, tem as rúbricas, ou rubricas, né? Eu sou contador, então, desculpe aí as expressões em português. Então, tem as rubricas. E essas rubricas ainda definem o que pode ser comprado ou não. Tá bom? E aí eu já venho para as expressões diferentes. Eu começo a falar em capital, em receita, né? E a gente começa a falar em AO, começa a falar em UG. E o que vem ser essas expressões? Né? Órgão orçamentário. O que é um órgão orçamentário? O que é um órgão administrativo? O que é uma UG? Então vamos lá, o que é um órgão orçamentário da educação? O MEC é o órgão orçamentário geral da educação federal. Ele coordena todo o orçamento da educação, está no MEC. Então, o órgão orçamentário da administração federal é o MEC. O Instituto Federal de Rondônia. Então, ele é um órgão administrativo. Ele vai receber o seu orçamento do MEC, né, vai redistribuir para poder ser gasto. Quem pode gastar esse orçamento? Quem empenha, quem executa o orçamento? As unidades gestoras, as famosas UG. Mas aí vem o desconhecimento. Né? Às vezes não se entende o que é uma OA, OO, uma UG. Então, dentro da unidade 2, a gente veio definir essas expressões. O que vem a ser um órgão administrativo? O que vem a ser uma UG? Qual é a sequência do orçamento? O orçamento vem da onde para onde?
O orçamento da SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, ele sai da onde e vem para onde? A SEDUC tem um orçamento, vai para uma secretaria, dessa secretaria que redistribui para as UGs, que são as escolas, né? Baseado em alguma métrica. Que métricas são essas? A maioria são alunos, né? Qual é a métrica de alunos? Entendeu? Então, é importante nós conhecermos todas essas definições. O que é custeio? O que é capital? Então, isso tudo está onde? Dentro da unidade 2. A unidade 2 também vai trazer as principais diferenças do orçamento e do financeiro. O que é orçamento? O que vem a ser financeiro? O financeiro é o dinheiro propriamente dito, né? E ali a gente também traz as etapas do orçamento e as etapas do financeiro. E detalhe, isso ainda se subdivide em receitas, né, e despesas. Quais são as etapas da receita? Quais são as etapas de despesas? Tudo isso vai estar na unidade 2. Tá? E isso é muito importante. Gente, é importante demais. Né? Uma das coisas que eu mais vejo é o orçamento voltar. E isso me dá uma tristeza. Né? Às vezes a gente tem um orçamento lá que o orçamento não foi gasto. Eu vi muitas vezes as pessoas falando, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas quantas vezes eu vi o dinheiro não ser bem empregado ou não ser empregado? Aí podem falar, não, a culpa é da licitação. A culpa é só da licitação? Ou será que nosso planejamento não foi bem feito? Estamos chegando no segundo semestre e eu já vi muitas pessoas que não deram andamento no seu orçamento. Cara, meu orçamento já está em 70%, eu já executei 70% do orçamento. E o que eu não executei é porque depende de outras pessoas, mas já estão andados para isso. Né? E aí vem uma grande questão. Quem executa o orçamento? Às vezes as pessoas, não, a culpa é da licitação. Mas quando que você mandou o pedido para a licitação? Quando que foi iniciado o processo? Então, os processos não são iniciados lá na licitação. Ele não é iniciado lá no órgão administrativo. Ele se inicia em quem solicita o bem, o objeto. Então, ele solicita nos gestores. Os gestores que não são o financeiro e o administrativo. Eles que têm que solicitar para dar o start lá dentro. Então, quem inicia todo o processo são vocês que, se não são, vão ser gestores. Então, a responsabilidade da execução está na mão de cada um, né, que trabalha no setor público, né, um órgão público, uma empresa pública, ou até mesmo, né, hoje temos muitas empresas vinculadas aos setores públicos. Então, essa é a responsabilidade. E, para isso, você necessita conhecer o que é o ciclo orçamentário, que está lá na unidade 1, e essas definições do que é receita, despesa, quais são as etapas da nossa despesa, né? Quais são as etapas da nossa receita, entender que primeiro a gente vai empenhar, né? Primeiro vai fazer o processo licitatório, depois a gente vai empenhar. O empenho é a garantia que a gente vai pagar aquela pessoa, mas ainda não temos o dinheiro para pagar, mas eu garanto que ela vai receber. Depois a gente vai liquidar esse empenho. Quando a gente receber o material, a gente liquida esse empenho. Então, o material chegou, a gente liquidou. Automaticamente é pago? Não. Por quê? Estamos esperando chegar ao financeiro. E, por fim, o pagamento. E é aí que a gente precisa compreender essas etapas da despesa, etapa da receita, essas nomenclaturas, né? Nomenclaturas, e todas essas definições. E tudo isso você vai encontrar na unidade 2. Por fim, nossa unidade 3. Na nossa unidade 3, a gente vai encontrar o quê? Aí pega. Já recebi vários e-mails, várias dúvidas. Mas, professor, como assim? Gente, gestão financeira não adianta, tem matemática. Não adianta a gente só ficar falando de nomenclaturas, definições, se faz necessário algumas continhas. Mas calma, as contas são muito básicas. As contas são somar, dividir, subtrair e pronto, e você vai chegar. O que você precisa saber é a fórmula,
e aonde encontrar essas respostas dessas fórmulas, tá ok? Então, nessa unidade 3, eu trouxe os principais indicadores orçamentários. Existem indicadores de receita, indicadores de financeiro. Dentro da unidade 3 eu trouxe os indicadores orçamentários e financeiros. Podem perguntar por que eu não trouxe os indicadores de receita, os indicadores mais específicos. Porque não era o foco. O que eu trouxe é o que um gestor precisa saber. Como está a execução dele. Entendeu? Eu trouxe até um balanço grande, mas esse balanço eu trouxe grande para vocês terem noção que o que vocês estão aprendendo pode ser feito num grande ou simplesmente da sua instituição. Tá ok? Então, esse balanço, indicadores que eu trago na unidade 3, você pode utilizar plenamente na sua instituição e verificar como está o andamento da sua instituição. Se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Você consegue fazer todo o acompanhamento da sua instituição. Mas, é claro, não tem como fugir se faz necessário um conhecimento básico sobre essas partes de matemática, né? As pessoas falaram, mas isso é contabilidade. Calma, não é. Existem demonstrações contábeis, vocês não vão fazer a demonstração contábil. Quem faz a demonstração contábil, na verdade, é o contador. Vocês vão receber essa informação, ok? Vocês vão receber essa informação e, através dessa informação, vocês vão poder trabalhar essas informações para fazer uma análise de vocês, da sua instituição, do seu órgão ou da sua empresa. Ok? Então, muita calma. A unidade 3 é uma unidade mais prática, que envolve algumas fórmulas, alguns cálculos, mas nada de mistério, nada, meu Deus, vou me desesperar aqui. Não precisa se desesperar, tá bom? E encerrando essa parte dessa primeira unidade, onde eu trago os desafios, né, e eu venho mostrando o porquê da construção do conteúdo, eu falo que hoje o Brasil vive um problema muito sério de gestão. A gente fica muito assustado com essas fraudes, roubalheiras. Assustado só não, invocado, com raiva. Sim, a gente fica. Mas eu posso falar com tranquilidade para vocês. Boa parte do dinheiro ele é mal gasto por falta de gestão, falta de conhecimento, falta do gestor entender o que é um processo orçamentário. De repente, um gestor ele é excelente técnico numa determinada área e vira um grande gestor, um gerente, um secretário, um diretor, mas não compreende as minuances da gestão orçamentária. Então, gestores e futuros gestores, gestão orçamentária, financeira e orçamentária, ela não é uma coisa opcional. Ela é uma coisa obrigatória para o conhecimento de todos. Todos os gestores faz necessário entender todas as etapas do processo. E aqui é só um pontapé inicial, sem falar em licitação, as licitações, planos de compras, né? Que é um tema mais profundo, mas se faz necessário todo esse conhecimento, né? Toda essa amplitude, para quê? Para ser um bom gestor, para evitar que milhões de recursos voltem, milhões de recursos indo para resto a pagar. Uma auditoria, né, um órgão recebeu lá, eu vi que ele recebeu uns 4 milhões, 1 milhão foi para resto a pagar. 25% do orçamento não conseguiu ser executado dentro do ano. E aí acontece o que a gente sempre fala, acaba virando um orçamento paralelo, né? Além dele ter que controlar o dentro do ano, ele tem que controlar o que aconteceu no ano anterior. Então a gente vê, né, que falta muito gestão. Mas eu tenho uma luz no fim do túnel. Isso vem melhorando e melhorando muito, tá? Isso a gente vê que cada vez mais os gestores vêm querendo se capacitar. Não é aquele gestor que é botado lá à toa, ele se capacita, ele vem aprendendo sobre os processos licitatórios, aprendendo sobre a gestão financeira orçamentária, entende que, às vezes, mesmo ele não estando no setor financeiro e orçamentário,
ele influencia e é influenciado pelo aquele setor, né? E esse é o nosso papel de cada gestor, não só gestor, como cada servidor público, entender, né, isso. Servidor, empregado, pessoa que está trabalhando em uma autarquia e que está envolvido nesse processo com os setores públicos. Entender que ele influencia e é influenciado em relação àquilo ali, tá bom? E nosso papel importante, eu não trago aqui dentro do material, mas que eu falo, que é cada vez mais estimular o orçamento participativo. E o que vem a ser o orçamento participativo? O orçamento participativo é aquele que a gente inclui a sociedade envolvida nesse meio. O orçamento participativo ele é mais conhecido normalmente pelo envolvimento da sociedade na distribuição do orçamento. Mas ele pode ser feito isso dentro dos órgãos e dentro das instituições. Voltando aqui para a minha escola, né? Minha escola aqui é meu exemplo. Eu estou dentro de uma escola e recebi um determinado orçamento. O que vem a ser um orçamento participativo? Eu chamo a minha comunidade escolar, eu chamo os envolvidos e pergunto, pessoal, eu tenho essa determinada quantidade de recurso. A nossa escola tem a necessidade A, B e C. É urgente A, B e C. Mas não temos recurso para tudo. Como vocês podem me ajudar? O que vocês acham que é prioridade? Então, isso é um orçamento participativo dentro de uma unidade pequena, dentro de uma unidade gestora. Então, é chamar a comunidade para participar desse orçamento, né? Chamar a comunidade, envolver a nossa comunidade para nos ajudar a divulgar, né, esse orçamento, né, a nos ajudar a colaborar, né, na distribuição desse orçamento, tá? Então, gente, o orçamento participativo vem ser isso, envolver as pessoas, envolver todos os servidores, agentes, para conseguir participar desse processo. Quando essa participação é feita de forma conjunta, a gente obtém muito mais sucesso. Quando essa participação é feita de forma conjunta, a gente consegue a aderência das pessoas nesse processo, ok? Então, eu convido a todos a participar, a tentar implementar um orçamento participativo dentro dos seus órgãos, dentro dos seus setores. Chamar as pessoas envolvidas, né, e ver o que eles acham, né, quais são as melhores decisões a serem tomadas. Pessoal, o orçamento participativo é uma das nossas atividades. E aqui eu vou começar a fazer uma pequena apresentação, tá bom? Sobre o conteúdo que a gente vem trabalhar dentro do nosso ambiente virtual. E aqui eu venho mostrar para vocês nosso ambiente virtual. Mostrar ele e mostrar como ele foi dividido, né? E como ele veio ser divulgado. Bom, isso aqui já é a tarefa, voltando aqui. Aqui está nosso ambiente virtual, né? Nosso AVA, nosso comunicado. Tá vendo? Nosso comunicado. E após o nosso comunicado, eu inicio com a bem-vinda, não sejam bem-vindos, as boas-vindas a vocês à nossa disciplina. Ok? Então, desejo boas-vindas e aqui eu começo a ter a nossa conversa virtual entre eu e vocês. Me apresento, né, como eu falei no início, sou Aloir Pedruzzi Júnior, trago aqui minha graduação, minha especialização, mestrado, estou fazendo doutorado em administração. Mais abaixo, eu trago o conteúdo que vem ser trabalhado na disciplina, né, apresentado às 40 horas. Venho trazendo os principais pontos que serão trabalhados na disciplina, os princípios, os conceitos, o ciclo orçamentário, os sistemas de compensação. Qual é o nosso objetivo da nossa disciplina? Trago nesses 4 elementos o objetivo da nossa disciplina. Então, eu venho apresentando aqui, né? Opa, desculpa.
eu apresento aqui o objetivo da nossa disciplina e, pelo fim, a fórmula de avaliação da nossa disciplina, tá? Qual é a fórmula de avaliação da nossa disciplina? A nota disciplina ela é composta pelo fórum, mais a atividade de percurso, mais o AVC, né? Atividade de verificação de conhecimento. Nota maior que 60, aprovado, menor que 60, reprovado. Aqui dentro eu trago o nosso plano de estudo, de ensino, onde ele vem trazer mais detalhadamente tudo que foi falado aqui em cima. E aqui a gente parte para a nossa unidade 1. Dentro da nossa unidade 1, eu trago um aprofundamento no quê? Na evolução histórica do orçamento e sua importância para a sociedade, políticas públicas e os princípios orçamentários. Assim como também trago os principais pontos do ciclo orçamentário. Ressalta aqui a frase da unidade 1 de novo, hein? Todo mundo erra, mas erra menos aquele que se prepara melhor, tá ok? Então, todo mundo erra, mas erra menos aquele que se prepara melhor. Dentro da unidade 1, né, nossos slides aprontados por mim, eu trago os principais conceitos elaborados e, dentro disso, sempre tem link para os nossos pequenos vídeos. Então, através dos vídeos, a gente consegue entender um pouquinho mais. Vou tentar trazer aqui para vocês, ele é bem curtinho esse aqui. Vou trazer ele como exemplo. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Só um segundinho. Funcionando. Né? Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, explicando ali o que é orçamento. Bem curtinho. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. Beleza, pessoal? Então, esses são vídeos, né, de um curso do Senado Federal, onde ele traz os principais pontos de orçamento público. E tem vários vídeos desses curtinhos aqui para vocês verem, para entender de uma forma dinâmica, mais interativa o que é isso. Pelo final, eu trago um material de apoio. Esse material de apoio é um material da ENAP, que é um material complementar, tá ok? Então, eu trago material de apoio. Dúvidas da unidade 1. Então, esse post aqui é para vocês botarem todas as suas dúvidas. Normalmente, todo dia pela manhã, eu leio as dúvidas e respondo as mensagens, tá ok? Então, se você teve uma dúvida sobre a unidade 1, poste aqui, tá? Fórum da disciplina, eu vou falar por último as atividades. Unidade 2. Dentro da nossa unidade 2, nós temos nossos objetivos, né, que são os planejamento e administração financeira orçamentária, nossas principais terminologias e nossa operacionalização do ciclo orçamentário, né? Mais uma frasezinha, né? Descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte pareço ter nas provas. Espero que sejam motivadores para vocês essas frases. E dentro dessa unidade 2, eu trago o quê? Dentro da unidade 2, eu trago todo o material e sempre vinculado os vídeos. Eu passo lá e falo, ó, pare e leia o vídeo tal. Pare e leia o vídeo tal. Vídeos todos iguais àqueles, bem curtinhos. Nesse aqui, ó, não passa de 21 minutos. Então, é para vocês pararem e lerem o material. Material de apoio, trago 2 materiais de apoio. Material complementar, mas que traz um conhecimento a mais. Esse aqui é algo diferencial. Além do que eu trago na disciplina principal, eu trago um material de apoio para a gente poder trabalhar. E dúvida da unidade 2. Tá? Daqui, então, é para postar as dúvidas referentes a essa unidade. Nossa atividade de percurso, vou falar depois. Unidade 3, mesma coisa. Trago os conteúdos, como eu falei. Aqui eu já trago o sistema contábil. Aqui eu já trago
alguns cálculos, alguns pontos mais práticos, entendeu? Então, aqui são alguma parte mais prática, talvez um pouco mais difícil. Trago unidade, né, não tem vídeo específico. Trago os relatórios são só para vocês visualizarem, né, não precisam trabalhar nele, mas é só para vocês verem como é emitido um relatório, as prestações de contas. E dúvida da unidade 3. Inclusive, esse aqui é o que eu tenho respondido mais, né? Sempre tem chegado dúvida na unidade 3. E pelo final, nossa avaliação de verificação de conhecimento ainda não está aberto para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Então, eu mostrei a unidade para vocês. A gente parte para aqui para o nosso penúltimo elemento, que eu vou falar sobre as avaliações, né? E posteriormente, a gente vai abrir para questionamentos e dúvidas. Avaliação. Qual é a primeira avaliação que temos no nosso ambiente? É o fórum da disciplina. Então, o fórum da disciplina, né, ele é a nossa primeira avaliação do nosso ambiente. Fórum da disciplina, participação boa, estou gostando da turma, olha aí, 729 mensagens já, então são 729 mensagens, eu não visualizei, mas só que os professores mediadores, eles fazem um acompanhamento muito paulatino aqui, estão acompanhando vocês plenamente, eles vão lá, respondem, e aqui o professor mediador ele tem um papel importantíssimo junto a vocês, sendo esse elo, ok? E o que a gente pede aqui? Com base no artigo 20 anos do orçamento participativo, a análise da experiência em municípios brasileiros, ou seja, esse artigo aqui, a gente pede que explique como o orçamento participativo pode contribuir para a gestão financeira e orçamentária em instituições públicas. Então, para vocês responderem esse fórum, primeiro se faz necessário fazer a leitura desse artigo, ok? Então, o primeiro ponto, leitura do artigo. Vocês vão ler o artigo aqui e, com base nessa leitura, vocês vão ganhar um conhecimento a mais para poder responder o fórum. É só isso? Tem outras formas? Sim, além dessa leitura, você tem diversas procuras hoje na internet que você pode realizar para conseguir fazer esse fórum. Então, fez a leitura, vai responder o fórum. Detalhe, esse fórum, diferente dos outros, ele não é uma necessidade de interação. O que vai ser levado de pontuação, principalmente, é o que você respondeu, tá? Então, a sua pergunta, desculpe, a sua resposta principal é o que vai valer a maior pontuação, tá? A interação é muito importante, analisar as respostas do nosso colega, responder, manter uma conversa ali dentro é muito importante, mas a resposta principal é o principal pontuação, tá ok? Você me explicar como o orçamento participativo pode contribuir com a gestão financeira e orçamentária da instituição. E detalhe, não é uma resposta objetiva. Você precisa entender para poder responder. Não adianta perguntar qual é a cor da parede, né, e você olhar e falar que a cor da parede é azul. Não é assim. Precisa responder e entender. Vocês não vão encontrar uma pergunta exata para isso aqui, mas é uma coisa conceitual, né? E espero que cada um desenvolva seus conceitos e responda lá, tá bom? Atividade número 2. A atividade percurso. Essa aqui é a atividade mais fácil do nosso conteúdo, tá? Opa, eu estou aqui, mas eu escutei choro de aluno, hein? Não, essa atividade de percurso, ela é a mais fácil, né? E lembrando, assim como o fórum, nossa atividade de percurso ela é do dia 17/8 até 6/9. Não trabalho com prorrogação, prazo é prazo. 17/8 a 6/9. Se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, né? Ok, mas vamos buscar cumprir nossos prazos. Essa primeira avaliação, o fórum, vale 10 pontos. Na segunda avaliação, valendo 30 pontos. Olha só, gente, 30 pontos. 30 pontos de graça. Às vezes eu penso, como eu sou um professor bom? Sou um professor muito bom para vocês, não são, não? Exatamente, 30 pontos de graça. Vocês vão fazer essa atividade aqui da casa de vocês. Aí sentadinho, com calma, tomando um picolé,
né, fazendo uma janta e fazendo essa atividade. E essa atividade, ela é o quê? Para você fazer essa atividade, necessita leitura da unidade 3. Então, leia a unidade 3 para conseguir fazer essa atividade, ok? Importantíssimo. Leitura da unidade 3 para conseguir fazer essa atividade. Vamos lá, como é que faz essa atividade? Aqui é o local onde você entrega, né? Quando clicar aqui, já é para postar o material. E para isso, o que eu falo? Com base no balanço orçamentário de 2017, então você vai clicar aqui e vai baixar o balanço orçamentário, né? E no modelo proposto, cadê o modelo proposto? Está aqui embaixo, tá? Realize os cálculos dos indicadores que se pede e faça a respectiva análise e poste seu arquivo aqui. Então, você vai baixar o balanço orçamentário da União. Eu já baixei antecipadamente para poder dar essa aula, tá ok? Você vai baixar o modelo e vai começar a fazer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o nosso modelo. E aqui está meu modelo da minha atividade de percurso. Ok? Então, esse modelo, ele vem ter o quê? A minha tabela de indicadores. Primeiro ponto, tabela de indicadores. E no segundo, eu tenho esses indicadores aqui, mas com valores vazios. Então, o que eu tenho que fazer aqui, professor? Eu tenho que entrar e preencher esses valores e a situação que eu encontrei no balanço orçamentário. Tá? Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer aqui. Então, vamos ver como é que faz? Primeiro, ó, resultado orçamentário, né? O primeiro que eu tenho que responder é o resultado orçamentário. Vamos lá, eu venho aqui na tabela de indicadores, resultado orçamentário. Qual é a fórmula aqui? Total de receita realizada menos total de despesas empenhadas. Mas, professor, no slide da unidade 3, está com nomenclatura diferente. Não é, tá? Na verdade, é a mesma coisa. Eu só quis botar aqui para simplificar para vocês. Quando ele fala lá, total despesa, despesas executadas. Despesas executadas são despesas empenhadas. Então, em vez de eu botar mais difícil para vocês, eu botei mais simplificado, ok? O que vocês têm que levar em conta é o nome do resultado, da análise. A análise é essa, você vai lá ver os possíveis resultados. Então, vamos aqui, ó. Resultado orçamentário. Qual é a fórmula? Receita, total de receita realizada menos total de despesas empenhadas. Quociente do resultado orçamentário. Qual é a fórmula? Total de receita realizada dividido, esse tracinho de dividir, total de despesas empenhadas. Então, os valores são o mesmo, mas só que aqui eu vou subtrair e aqui eu vou dividir. E assim vai em todos, olha. Subtraio, divido, tá? Se você perceber, tem uma cor, duas cores, três cores, 4 cores, 5 cores. Né? Então, nós temos 5 cores diferentes e esses são iguais, aqui cada um são diferentes. Esses nomes são os nomes que estão aonde? No balanço orçamentário. Opa, teve um aluno aí que falou mentira. Não é mentira não, é verdade. Vou mostrar como é verdade para vocês. Resultado orçamentário. Total de receita realizada menos total de despesas empenhadas. Vamos verificar lá no balanço? Aqui está meu balanço. Então, o que ele pede? Total de receita realizada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a receita realizada. Né? Se vocês forem ver, o meu balanço divide em receita orçamentária e despesa orçamentária. Então, ele se divide em dois. Então, tudo que é receita está na primeira parte, tudo que é despesa está na segunda página. O que ele falou? Receita realizada. Opa! Aqui, ó, previsão inicial, receita atualizada, receita realizada, saldo.
Mas eu vou explicar aqui, ó. O que é uma previsão inicial? É quanto eu imaginei que ia receber de receita. O que é receita, previsão atualizada? É o que eu realmente, eu previ de receber ao longo do ano. E receita realizada é o que realmente eu recebi. Então, foi minha previsão, daqui foi minha estimativa, e daqui foi quanto eu realmente recebi. E aqui é a diferença. Você vê que houve uma diferença para menos, né? Recebi aqui aproximadamente 45 milhões a menos do que eu previ. Muito bom, muito legal. Então, recebi 45 milhões, foi uma diferença pouca. Vamos para esse ano. Eu previ isso aqui para esse ano. Como que você acha que vai ser a previsão atualizada? Muito mais baixo, né? O governo está executando muito menos. Então, com certeza, isso aqui vai ser mais baixo. Então, o que vocês vão ver aqui? As receitas realizadas. O que importa para aquelas fórmulas é a receita realizada. E qual foi a receita realizada? Essa aqui? Não. O que eu pedi? Total da receita realizada. Onde está o total? Olha, subtotal, subtotal de financiamento e total. Tá vendo aqui? Olha, total. Total da receita realizada. Aqui. Então, o total da minha receita realizada é isso aqui, ó. 2.583.727.159. Então, eu pego esse valor e vou subtrair do quê? Da despesa, vamos lá ver, total de despesas empenhadas, né? Então, eu pego o total de receita realizada menos o total de despesas empenhadas. Vamos lá conferir qual é o total de despesas empenhadas. Opa, tem um monte de despesa aqui. O que é isso, professor? Dotação inicial é quanto nós prevíamos gastar. Dotação atualizada. Houve uma nova expectativa. Se vocês olharem, a gente previa 55 e aumentou para 59. Então, eles aumentaram a previsão de despesa. Despesas empenhadas. Opa, isso aqui é o que foi executado. Tá vendo? Então, empenhada, do que a gente previa, a gente conseguiu executar isso aqui. Despesa liquidada. São despesas que eu já recebi ao longo do ano. Eu empenhei e liquidei. E quanto que eu paguei? Então, ó, esse órgão está muito bem. De 1.684.000.000, aproximadamente 44 milhões foi o que não foi liquidado. Muito bem. Os outros 44 foi para resto a pagar. E pagou muito bem. Financeiro foi muito bom esse órgão aqui, cara. Indo muito bem. Qual foi a diferença, né, entre o planejado e o executado? Olha aqui, ó. A diferença foi 175 milhões. Então, olha, uma diferença grande, quase 10% do que foi planejado e o que foi executado. Claro que isso tem que fazer umas análises, tá? Por que não executou? Será que o orçamento não chegou ou o órgão não conseguiu executar? Tá? Mas voltando lá, o que ele pediu? Ele pediu o total da receita realizada com o total das despesas empenhada. Onde está meu total? Olha aqui, ó, total. Total, despesa empenhada. Olha a minha despesa empenhada aqui. Então, eu pego aquele valor lá em cima, subtraio desse valor e vou lá na minha tabela abaixo e vou colocar a resposta, né? E vou colocar a resposta e vou botar lá. Gente, por favor, hein? Não sei se essa resposta está certa. Aqui é só um exemplo. Só um exemplo. Botei lá, 0. Resultado orçamentário foi 0. Qual é a situação do resultado orçamentário? Vou lá na minha unidade 3 e confiro, né? Resultado orçamentário, ele pode ser positivo, né? Quando eu tive mais orçamento do que despesa, então eu recebi mais dinheiro do que gastei, ele é positivo. Ele pode ser deficitário, ou seja, eu gastei mais do que recebi, ou ele pode ser neutro. Tudo está no slide da unidade 3, tá?
Então, se eu recebi mais recebi mais do que eu gastei, ele é positivo. Se eu gastei mais do que eu recebi, ele é deficitário. Se for 0 a 0, ele é neutro, tá? Então é isso que tem que ser feito. O quociente, ele sempre vai dar um número de base 1. Então ele vai ser assim, ó. Dá um exemplo aqui, tá? Vou apagar isso aqui até para não confundir. Vamos falar que eu recebi só 80%, gastei mais do que previa receber, tá? Então eu gastei mais. Se eu gastei igual, vai ser 1, né? Se eu recebi mais dinheiro do que gastei, então isso sempre vai ficar acima de 1, 1.2, 1.3. Isso significa o quê? Que eu gastei, eu recebi 20% a mais do que eu gastei, né? Quando você transforma isso em porcentagem, quando você pega isso aqui e multiplica por 100, né, e diminui por 1, fica 20%. Então, eu recebi 20% a mais do que eu gastei. Mas se ele der assim, ó, 0,80, o que significa? Significa que eu gastei mais do que ganhei, tá bom? E isso tudo tem lá na unidade 3. Então, dependendo do resultado que você vir aqui, ó, 0, né? Aqui dá 1.3. Dependendo desse resultado, você tem que ir lá na unidade 3 para ver qual é a situação. Se isso aqui for maior que 1, qual é a situação? Se isso aqui é menor que 1, qual é a situação? Tá? Então, você acha os valores com base em quê? Nessa tabela. Você vai olhar a fórmula e vai lá no... Olhou a fórmula e vai lá no balanço. Ok? E pegou os valores. Olhou a fórmula daqui, vai lá no balanço e pegou os valores, tá? Total realizado, total receita, total despesa, todos estão ali, ok? Vamos aqui trazer uma diferente, que aqui é tudo total, vai ser fácil vocês encontrarem. Receita corrente realizada. Onde está isso? Meu Deus, onde está as receitas corrente realizada? Vamos lá. Vou deixar vocês verem. Onde está as receitas corrente realizada? Viram? Receita realizada está aqui, não está? Olha aqui, ó. Receita corrente realizada. Então, receita corrente realizada é esse. Ok? Vamos ver um outro? Despesa corrente empenhada. Onde está a despesa? Despesa está na página 2, professor. Onde está o empenhado? Ó, despesas empenhadas. Mas eu quero saber o total? Não. Despesas correntes empenhadas. Ok? Conseguiram visualizar? Então, é isso, tá? Veio aqui, viu a fórmula, foi lá no orçamento, viu os valores, achou os valores, vai jogar os valores aqui. Eu aconselho fazer todos os valores primeiro, né? Vai jogando ali todos os valores. Alguns valores dão uns valores bem altos, né? 750 milhões. Aí vai jogar lá 750 milhões, 300 mil, tá? Então dá uns valores altos mesmo, né? Lembrando que isso aqui, como é... Então a gente bota um cifrão porque é valor, então real. E vai ver qual é a situação encontrada. Onde eu vou ver essa situação? Na unidade 3. Ok? Então, valor situação. Ufa! Agora tá fácil, né? Eu vi o sorrisinho de vocês aí. Na minha imaginação, eu tô vendo o sorriso de vocês. Tô vendo que agora vocês estão começando a achar mais tranquilo, mais fácil. Acabou por aí? Não. Essa parte aqui vale 15 pontos, tá bom? Tem um outro 15 pontos. Vocês estão numa pós-graduação, então temos que saber fazer o quê? Escrever, fazer uma análise. E eu trago um exemplo de análise aqui, tá? Gente, é só um exemplo. Esse exemplo você pode fazer assim, ó. Pega aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai modificar em cima do que está escrito, tá bom? Primeiro, ao analisar resultado orçamento, vou copiar em outro lugar, tá? Aqui, ó. Vamos lá, meu exemplo. Ao analisar resultado orçamentário. Eu estou falando de resultado orçamentário aqui?
Não, estou falando de execução de receita. Então, ao analisar a execução... Não, vamos corrigir aqui o português aqui, senão fica feio, né? Ao analisar a execução da receita, comparando o quê? Essa é a fórmula? Total. Será que é essa a fórmula? Vamos lá ver qual é a fórmula. Ó, execução de receita é essa aqui, ó. Então, copiei a fórmula. Joguei aqui, ó. Opa, aqui não. Joguei aqui embaixo. Copiei a fórmula, joguei aqui embaixo. Então, ao analisar a execução de receita, comparando o total de receitas realizadas, né, e o total de receitas previstas, lembrando para todos, tá, que isso aqui está gravado, vai estar postado para vocês. Identificamos o quociente. Esse é o quociente? Não, tá? Isso aqui é só de exemplo. Vamos falar que deu 1,15. Né? 1,15 é igual a 15%. Então, aqui eu altero o meu 1,15, que representou superávit orçamentário. Aí eu tenho que ir aonde para responder isso aqui? Aonde? Na unidade 3. A unidade 3. Eu tenho que ir lá ver qual é a resposta. Mas eu tenho que ir lá de novo, professor? Não. Por que não? Porque você botou sua resposta aqui, ó. Então, os valores você vai tirar daqui. As fórmulas você vai tirar daqui. Os valores você vai tirar daqui. E a situação daqui. Então, isso aqui você vai preencher copiando o que está aqui, o que está lá em cima na tabela, os valores que você está lá na outra tabela que você fez. E assim chegando a porcentagem e o valor de cada um. Tá bom? Ok? Tá vendo? Olha, quociente e valor. Vamos lá. Quociente e aqui é valor. Olha, esse de baixo é quociente. Esse aqui é o valor. E esses dois? Não, esses dois só tem valor, não tem quociente, tá bom? Então, o 1, 2, 3, quociente e valor. 4 e 5, somente valores e a situação, ok? E aqui vai responder a situação de cada um. Lembrando, aqui, ó, exemplo, é para vocês copiarem, botarem aqui embaixo, só para servir de modelo para outros. O que será avaliado aqui? Os valores. Tem que ser exato. Isso aqui é o objetivo. Matemática não tem meio termo. Ou é certo ou é errado. Tá bom? Situação. Objetivo. Ou é certo ou é errado. Você tem que ver o valor que deu e a situação que vai se encontrar. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Eu vi pela carinha de vocês que eu não estou vendo, mas estou imaginando todo mundo com um sorriso agora, falando assim, beleza, vou fechar isso agora. Quando o professor desligar essa aula, eu já vou sentar e vou passar aqui meia horinha fazendo essa atividade e já vou entregar, porque agora eu já sei fazer. Você não vai passar mais do que meia hora aqui, tá bom? Voltando lá para o nosso AVA, né? Última questão que eu trago para vocês. A avaliação e verificação de conhecimento. Não levo em consideração porque eu ainda não preenchi. Vale 60 pontos. Maior pontuação nossa está aqui. Né? Ela inicia no dia 6 do 9, ou 7 do 9. Vai uma semana. E o que eu quero falar para vocês? Todas as questões são objetivas. Tá bom? Não tem questão aberta, não tem questão discursiva. Muito fácil para quem leu o conteúdo. Todas as minhas questões foram tiradas das unidades. Então, todas as minhas questões foram tiradas da unidade 1, 2 ou 3. Leu a unidade 1, 2 ou 3, você vai tirar isso aqui fácil, fácil. Tá bom, pessoal? Então, professor, como eu me preparo para a avaliação de verificação de conhecimento? Unidade 1, 2 e 3. Bom, já fiquei feliz, né? Que estou vendo
carinhas felizes que eu não vejo, mas espero que estejam felizes, né? Ao ver essa explicação, ver que não existe um bicho de 7 cabeças, mas sim apenas uma prática. Essa aqui é uma pós que a gente considera de grande importância, né? Eu sempre falo, uma pós que vem do IF é uma pós diferenciada. A gente não faz pós só para fazer números, só para fazer alunos, mas sim com o objetivo de qualificar profissionais, né? E para isso se faz necessário um conhecimento teórico, mas também se faz necessário um conhecimento prático. E aqui, agora eu abro para perguntas, tá bom, pessoal? Estou abrindo aqui para perguntas, algumas dúvidas e questionamentos para a gente poder trabalhar aqui. Lembrando que a gente não vai poder conseguir trabalhar todas as perguntas e dúvidas, que as dúvidas sejam focadas dentro do nosso material, do nosso conteúdo, porque eu sei que sempre tem uma ansiedade para quem trabalha no setor, fazer alguma pergunta, mas e o resto a pagar, isso. Então vamos focar nossas perguntas aqui dentro do nosso conteúdo, nas dúvidas que tiveram, tá? Professora Maraia. Oi, professor. Como conduzimos? Vocês fazem uma pergunta, escolhem as perguntas principais e respondam? Nós temos 4 perguntas e não sei se os próprios mediadores querem fazer. Primeiro foi do Polo Calama. A professora está aí, do Calama? Professora Maraia, a senhora pode, talvez poderia... Posso, né? Então, vamos lá. No total de despesas empenhadas, entra só o total de despesas correntes, mais o total de despesas de capital, ou entra também a amortização da dívida, refinanciamento? Amortizar uma dívida. O que é amortizar uma dívida? É pagar parte de alguma coisa que você deve. Então, você pagar parte de uma coisa que você deve é uma forma de despesa também, tá? Então, apesar dele ter esse nome, amortização da dívida, ele é uma despesa. Então, quando eu peço lá, total das despesas empenhadas, né, é o total completo, envolvendo a despesa corrente, de capital, né, e as amortizações da dívida. Eu até mostrei ali, lá no finalzinho, não é o subtotal, é o total mesmo, ok? Então, vai lá no balanço orçamentário e vai no total. Ok. A outra, do Paulo Mari. Professora Neide quer fazer ou eu posso ler? Hein? Não, professora, pode continuar. Então, vamos lá. Já falo muito, eles já estão cansados de ouvir minha voz. É isso, ó. Um iniciante do setor financeiro orçamentário, o que deve buscar logo como mapa a seguir? Espero que tenha ficado claro, Sim. né? Pelo que eu entendi, é quem vai iniciar a trabalhar no setor financeiro orçamentário, né? Isso. Bom, como eu falei, esses aqui são os princípios básicos, né, do setor financeiro e orçamentário. Eu acho que essa aula aqui, o conteúdo dessa aula é uma aula inicial. Eu acho que os principais pontos que tem que ser trabalhado ao iniciar. Primeiro, nomenclaturas. São nomenclaturas muito específicas e eu já vi pessoas errarem por causa de nomenclaturas. Principal cuidado que se tem que ter com as rúbricas. Entender o que são cada rúbrica, né? Que tem os nomes assim, 20RL, 20ZB, né? O que significa isso, né? Então, normalmente, tem um lugar que chama plano de contas. O plano de contas é o que vai definir o que significa aquele nome, né? Então, tem esses vários planos, né? Plano de contas orçamentário, que ele vem definir, e assim como os programas. Então, chegou no setor, primeiro, tem que ter esse conhecimento básico. Segundo, se aprofundar com essas nomenclaturas, né? Já vi muita gente errar por simplesmente confundir nomenclatura ou desconhecer a nomenclatura. E depois, aperfeiçoamento. O setor financeiro orçamentário ele tem muitas peculiaridades, né? Então, a gente fala assim, parece uma coisa só, mas não é. Tem gente que trabalha só com financeiro e tem gente que trabalha só com orçamento.
E aí é capacitação constante. Se capacitar em cada item específico, né? Vou me capacitar somente em orçamento. Agora eu vou me capacitar somente em financeiro. Entender isso. E conseguir compreender também essas visualizações de fórmulas, né, e demonstrações contábeis. Né? E, por fim, o sistema. Né? Hoje é tudo no sistema. E cada um tem um sistema diferente. Cada estado tem seu próprio sistema, o governo federal tem o seu próprio sistema. Ok. Agora a pergunta da aluna Osineide, da Zona Leste. Como o senhor trabalha na prática com orçamento financeiro público? O senhor acredita que esse sistema é melhor para o planejamento estratégico do país e o melhor na avaliação de desempenho do cidadão? Olha, eu vou responder isso dois modos, tá? Como público e como participativo. Talvez eu tenha entendido isso com orçamento participativo, tá? Tá. O orçamento público, né? Cada vez mais vem melhorando a capacidade do governo de orçamento público. Vem melhorando porque as regras vêm sendo mais rigorosas. A transparência vem sendo cada vez maior. Então, a gente acompanha cada vez mais o orçamento público. Aí você pode falar assim para mim, mas tem um monte de desvio, um monte de roubo. Mas você já percebeu que cada vez aparece mais um monte de desvio, um monte de roubo? Então, isso significa o quê? Que cada vez aparece mais. Cada vez mais pessoas estão sendo presas. E isso significa que está havendo, sim, um combate. E todo esse combate é feito como? Através do orçamento público. O que estava previsto, o que foi feito e como foi feito. Antes, isso era feito só por analista. Você acha que tudo isso que acontece aí, o governador do Rio lá sendo afastado, isso foi investigado só por Polícia Federal? A Polícia Federal falou, vou lá investigar? Não. Hoje, como as coisas estão transparentes por causa do orçamento público e da transparência pública, todo mundo está de olho. Existem órgãos não governamentais, ONGs, que fiscalizam o governo. Né? Então, essa fiscalização só é possível porque hoje existe um orçamento público e existe as transparências públicas. Agora, como orçamento participativo? O Brasil está engatinhando. Está engatinhando, muito, ainda está muito difícil, mas já vemos várias iniciativas. É engraçado que eu já vi várias iniciativas dentro de órgãos que não têm obrigatoriedade por lei, do que dentro de municípios e dentro de estados. Tá? Dentro dos órgãos, cada vez mais acontece o quê? Chegou o orçamento, reúne, e aí como a gente vai gastar esse orçamento? Como vai ser distribuído? Né? Que é o planejamento dentro dos órgãos. E cada vez mais a gente vê os órgãos se distribuindo. Então, eu acredito no orçamento participativo, principalmente dentro das instituições, dentro da esfera governamental, que é com a população, eu ainda tenho, assim, é difícil, né? É um pouco difícil você ainda ver bons resultados. Mas eu acho que mais do que resultados efetivos, é o empoderamento. Você vê a população começando a participar, vê as ONGs participando e acompanhando. O que você vê de gente acompanhando a execução hoje em dia, querendo saber se o dinheiro foi empregado, né? Lá dentro do orçamento participativo, o cara falou, não, vamos asfaltar a rua tal. Sempre tem alguém com o celular gravando. Então, aquilo ali torna um meio de cobrar se aquilo vai acontecer ou não. Então, eu acredito, sim, no orçamento participativo. Tem muita coisa para melhorar, mas só que isso estimula e empodera as pessoas de participar de uma certa forma. Ok. A quarta pergunta, na verdade, foi uma mediadora, não me lembro agora quem foi, desculpa, eu esqueci de anotar. Essa atividade de percurso é uma tarefa exata? O resultado é igual para todos? Olha, os alunos vão ter que descobrir. Quando eu falo que ela é exata, é que o resultado não tem resultado errado.
Mas aí cada um vai ter que descobrir se isso aí é o mesmo resultado para todo ou não. Eu aconselho cada um fazer o seu em particular. Não vai tentar copiar do colega não, que pode dar errado. Ou como fala lá no Rio, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai depender, né, professor, se não houver um equívoco na hora de subtrair, multiplicar ou dividir. Zero coletivo. Exatamente. Sim, chegaram mais perguntas. O que significa déficit? Déficit com valores, sem valores, superávit? Bom, o superávit é toda vez que valores são positivos. E o déficit quando vem ser negativo, né? Vamos trazer para a nossa realidade, tá? Eu ganho, né, R$1.000 por mês. Ganhei R$1.000 por mês. O que é esse 1.000? São minhas receitas. E eu tenho que pagar energia, tenho que pagar combustível, pagar alimentação, e tudo isso que eu pago são minhas despesas. Tá bom? Então, eu ganho R$1.000 por mês, e esse mês eu gastei R$800. Ou seja, gastei menos do que recebi, certo? Sobrou R$200. Se sobrou dinheiro, isso é um superávit. Então, toda vez que sobra recurso, isso é um superávit. Toda vez que eu gasto menos do que eu ganhei, é um superávit. Então, minha receita orçamentária foi de 1 milhão e eu gastei 800 mil. O que aconteceu? 1.800.000. Então, sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro, superávit. Agora tem a outra parte negativa, né? Vamos lá, ganhei meus R$1.000, mas só que dessa vez não deu. Gastei tudo e ainda teve meu irmão lá que pediu emprestado, já era. Gastei mais do que devia. Entrei no vermelho. Peguei meu caixinha ou entrei lá no cartão, na dívida do cartão. Então, toda vez que eu gasto mais do que eu recebi, o que aconteceu? Minha dívida ficou maior do que o que eu recebi. Essa dívida aqui se chama o quê? O déficit. Então, o déficit vem a ser quando eu gastei mais do que eu recebi, tá bom? E tem déficit de receita, déficit de despesa. O que vem a ser o déficit de receita? Eu esperava receber isso aqui e recebi isso aqui. Então, eu recebi menos do que esperava. Então, é um déficit. Agora, eu recebi mais do que esperava. Isso é um superávit. Então, super vai ser sempre tudo que acontecer mais do que eu esperava. E déficit sempre que acontecer abaixo, for negativo. Mesmo quando fala assim, déficit com valor, sem valores, superávit sem valores? É que o déficit ou a receita sempre vai ser com valor. Não tem... Assim, em relação ao balanço o que proposto ali no orçamentário, sempre vai envolver valores. Tá? Porque é aqui que a gente está trabalhando em relação aos valores. Ok. O déficit, de repente, que ela quis falar, um déficit no valor de R$1.000. Tá? Vamos lá. Trazendo outro exemplo aqui. Eu recebi 1.000, mas minha despesa foi de 1.200. O que aconteceu? Déficit de quanto? Déficit no valor de R$200. Entendeu? Eu acho que pode ter sido isso, Maria, que foi perguntado, com o valor, né? Então, é no valor de R$200. Eu quero saber o déficit. Agora que eu lembrei da questão. Você falou que para mim foi déficit, mas foi de quanto? Entendeu? Olha, você esperava ganhar 1.500 e só ganhou 1.000. Isso foi um superávit ou foi um déficit? Déficit, né? Quem esperava ganhar 1.500 só ganhou 1.000. Mas esse déficit foi de quanto? Foi de 500, porque eu recebi 500 a menos do que esperava. Tá? Então, eu pergunto se foi déficit ou superávit e qual foi o valor desse déficit ou superávit. Ok. A dúvida de uma aluna de Corumbiara, a Natalina. Se o resultado der negativo no indicador, capitalização
vezes descapitalização. Como analisar? Eu não sei se é vezes ou é capitalização. Se o resultado der negativo no indicador capitalização versus descapitalização, como analisar? Negativo. Então, capitalização, né, você está trazendo dinheiro. Descapitalização, você está perdendo dinheiro, entendeu? Então, eu tenho uma poupança lá, na minha poupança eu tenho guardado R$100, entendeu? Então, toda vez que tem uma sobra de recurso, eu guardo na minha poupança. Então, esse mês eu guardei R$30, sobrou R$30. Esses R$30 eu fui e botei na poupança. O que aconteceu? Eu capitalizei ou descapitalizei? Capitalizei, né? Porque eu fui aumentando ali. Agora vamos falar o contrário. Descapitalização. Da minha poupança eu tinha lá R$100. Vamos falar que eu tinha R$1.000 na minha poupança. Lembra que ficou faltando 200 para mim pagar o mês? O que aconteceu? Eu tive que pegar da minha poupança. O que eu fiz na minha poupança? Diminuir, né? Então isso é uma descapitalização, tá? Toda vez que você dá negativo, está descapitalizando, está diminuindo seu capital, né? Então, toda vez que der positivo, está capitalizando. Então, se esse cálculo foi positivo, você capitalizou. Então, trouxe mais investimento. Se você deu negativo, então você está perdendo investimento. Você está precisando de tirar dinheiro seu que estava guardado para pagar alguma coisa. Isso é descapitalização. Ok. Tem uma outra aluna que perguntou, na live, se eu não estou enganada, o professor falou que 1,15 corresponde a 15%, ou seria 115%? Para fazer esse cálculo, 1,15 vezes 100 dá 115%. Menos 100 vai dar 15, por isso que eu falei 15, tá? Mas, na verdade, dá 115%. Então, o que significa? 1.000, né, vamos falar 120. Eu esperava 1.000. O meu resultado deu 1,2, né, 1,20, que é 120. O que significa isso? Que 1.000 mais 20%. Mais 20. Mais 20, tá? Então, 120% é quanto eu esperava receber, mais o que eu recebi. Então, quando ele fala 1,20, 1,2 ou 120%, quer dizer que eu recebi 20% a mais. A mais. Tá? Exato. Aí, aqui tem do Ademir de Machadinho, que fez a seguinte pergunta. Professor Aloy, essa análise que o senhor fez na aula, na atividade, ao analisarmos o balanço de um modo geral, pode ser comparada com nota explicativa? Não. Bem legal, cara. Bem legal essa pergunta. Não é comparada à nota explicativa. A nota explicativa, existe alguma lei específica, o que vai ter na nota explicativa. Então, as notas explicativas têm uma obrigatoriedade do que tem lá. Algumas vezes, né, isso vem dentro do relatório de gestão. Tá? Se você pegar o relatório de gestão completo, você vai ver lá dentro. Mas não é nota explicativa, não, tá? A nota explicativa, ele vem dizer assim, olha, porque, às vezes, ele vendeu um patrimônio, tipo, a Ceron foi vendida. Na nota explicativa, ele tem que avisar, a Ceron foi vendida. Mas, às vezes, não diz o valor, não fala tudo, porque isso vem dentro do relatório de gestão, tá? É diferente, uma coisa diferente a nota explicativa. Mas aí, antes de você fazer uma pergunta, eu gostaria de lançar um desafio, né? Está na moda esse desafio, que os alunos postassem aí as cidades, né? Antes da gente terminar, a gente está quase chegando 9 horas. O pessoal postasse aí suas cidades, de onde estão falando, né? Quais localidades, estado. O pessoal postasse lá no chat para a gente terminar falando um pouquinho aí, no possível, de alguns, tá bom? Tá. Alguns falaram. Olha só, aqui. Polo de Cacoal, pergunta da aluna Angelina.
Professor Aloy, eita, essa vai demorar. Professor Aloy, é possível resumir como preencher a tabela de novo de outra forma? Eu ainda não entendi em relação aos valores. Bom, essa... Já faltam quantos minutos para mim, Mara? Quantos? Eu tenho 10 minutos ainda? 15. E lembrando que daqui a pouco a professora Leide também vai falar um pouquinho, né? Bem rapidinho, tá? Uma outra fórmula. Essa aqui é a tabela que está lá dentro da nossa atividade. Tá? Ela está dessa formulazinha branquinha. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar qual é o indicador. Olha o meu indicador, resultado orçamentário. Qual é a fórmula para isso aqui? Vou procurar a fórmula. Opa, resultado orçamentário. A fórmula está aqui, ó. Eu não estou visualizando, professor. Será que... Esqueci de compartilhar, me perdoem. Então vamos lá. Primeira coisa, baixei meu modelo. Aqui, ó, tá em branco, né? O que eu tenho que preencher. E eu vou ver o quê? Qual é o indicador? Resultado orçamentário, né? Vamos lá. Qual é a fórmula do resultado orçamentário? Eu vejo aqui qual é o nome do meu indicador, resultado orçamentário, e vou ver a fórmula. Olha a fórmula. Total de receita realizada menos total de despesas empenhadas. Essa é a fórmula. O que eu tenho que fazer aqui? Ver qual é o valor desse e o valor desse. Então, eu pego minha calculadora. Tá? Calculadora. Deixa eu ver aqui que eu não estava preparado para abrir. Então, eu peguei minha calculadora e vou jogar o quê? O valor do total da receita realizada menos as minhas despesas empenhadas. Vamos lá, total de receita realizada. Aonde eu vou encontrar esses valores? Lá no balanço orçamentário que está lá como anexo. Entendeu? Então, qual é o primeiro indicador? Receita realizada. Né? Qual valor ele quer saber? O valor total. Receita realizada está aqui. Onde está o total? Vamos acompanhar aqui. Ó. O primeiro cinza, subtotal. Segundo cinza, subtotal. Terceiro cinza, opa, total. Total de quem? Da minha receita realizada. 1, 2, 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui o valor total. Esse é o valor total. Vamos ver se eu consigo. Dá um Ctrl C. Um Ctrl V. Não, não consigo. Então eu tenho que vir e digito lá 2.583, 727, 159. A fórmula manda eu fazer o quê? Subtrair. Então eu boto o sinalzinho de menos. Que valor? Vamos lá voltar de novo. Total de despesas empenhadas. Vou lá no balanço. Onde está o total de despesas empenhadas? Aqui, ó. Despesas. Despesas empenhadas. O que eu quero? Eu quero subtotal? Não. Eu quero outro subtotal? Não, eu quero o total. Então, qual é o total da minha despesa empenhada? Esse valor aqui, ó. Tá vendo qual é o valor? Eu vou pegar esse valor, vou na minha calculadora e vou digitar ele aqui. Já apertei o sinal de menos, vou digitar. Eu vou até digitar aqui para vocês. Vou dar uma colher de chá aqui, ó. 2.583, 727, 159. Quando eu aperto Enter, o que aconteceu? 0. Ok? Então, o que eu faço com esse 0? Eu venho aqui nessa tabela e jogo o valor do 0. Eu, particularmente, recomendo você fazerem todo o valor primeiro, tá?
Fez todos os valores? Aí você vai ver a situação. Você vai lá na sua unidade 3, tá? Que está lá o slide, e vai procurar lá no slide resultado orçamentário. Se ele for positivo, o que acontece? Se esse valor, vamos falar que deu o resultado aqui, ó. Deu um resultado positivo de 1 milhão. Deu um resultado positivo, o que acontece nessa situação? E se o resultado for negativo? O que acontece nessa situação? Tá? Então, você vai ver o valor, vai lá na unidade 3 e vai procurar a resposta da situação. Se positivo é isso, se negativo é isso, se zero é isso. E vai fazer para cada um desses. Tá bom? Fez para cada um desses? Agora você vai fazer o quê? Antes de eu ir para outra parte, voltou aqui, quociente. Qual é a fórmula do quociente? Vem aqui, quociente, fórmula. Total de receita realizada dividido pelo total de despesas empenhadas. Tá? Achei o valor, né? Como é dividido, eu vou achar um valor assim, 0,3, 0,78. Ou, né, se for positivo, sempre que for menos vai dar negativo, 1,32. Ok? Então, eu acho esse valor e vou lá na unidade 3, procurar a situação e respondo aqui de novo. Tá? Acabei essa parte. Acabou, professor? Não. Com base nesse quadro que você preencheu, você vai fazer a análise. Como que você vai fazer a análise? Você vai pegar esse exemplo, Ctrl C, copiou aqui embaixo, e vai começar a reescrever, tá? Aquilo ali era só um exemplo. Primeiro, ao analisar, esse aqui é o nome do indicador. Qual é o nome desse indicador? Execução da receita. Então, veio do Ctrl C, copio aqui. Comparando o quê? A fórmula. Eu quero saber qual é a fórmula da execução. Vamos lá, qual é a fórmula da execução? Está aqui, ó. A fórmula aqui, ó. Eu pego essa fórmula, Ctrl C. Ctrl V. Copiei. Aonde eu vou descobrir esse valor? Tá? Aqui no meu quadro. Aqui, ó, não deu 1,32? Então, eu boto aqui, ó. 1,32. 1,30. Opa. Bota aqui 1,32, né? Que corresponde que houve um aumento de 32%. Aqui não, desculpa, lugar errado. Então, bota aqui 1,32, que houve um aumento de 32%. E vou botar, né, o que eu encontrar aqui na situação. Então, a situação aqui foi um superávit, né? Então, ali, vamos lá. Ao analisar a execução da receita, comparando o total de receita realizada com o total de despesas empenhadas, identificamos que o quociente igual a 1,32, 32%, que representou um superávit orçamentário no valor de, aí aqui você bota qual foi o valor do superávit orçamentário, né? Aquela conta lá, se der mais, se der menos, o que der mais e der menos você vai jogar aqui. Se for positivo, sempre é superávit. Se for negativo, ele é déficit, né? Tem que analisar lá, dentro da unidade 3, né? Ok? Expliquei aqui de novo, espero que tenha compreendido, mas se não foi possível compreender agora, né? Essa aula está sendo gravada, dá uma olhada lá uma vez, duas vezes, e se for necessário, entre em contato com o professor mediador também, né? E a gente vai estar por aqui para poder tentar ajudar o máximo possível. Ok, temos uma última pergunta, né? Mas antes disso, eu quero comentar que o pessoal está elogiando
a sua aula, estão muito felizes, estão muito Obrigado. satisfeitos. Aí se manifestaram aqui, ó, o pessoal da Paraíba, Da lembrando que Paraíba. lá já está quase dando 22 horas. Isso, Maria Olidado. Corumbiara, no final do Opa, estado, muito bom. polo de Nova Brasilândia, o polo de Seringueiras, também elogiando a aula do professor, parabéns, Itapuã do Oeste, São Felipe, o pessoal de Chupinguaia, professor, a Sônia pediu para o senhor falar com eles, dar um abraço. Não, um abraço aqui é E coletivo. Não vou falar nome individuais, não, é? Fico muito feliz mesmo. E todos estão agradecendo muito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que, sem querer, o senhor acabou de responder, mas eu vou repetir porque confesso que contabilidade não é minha praia. É do Polo de São Francisco, pergunta da Cléia Nóbrega, ela pergunta, professor, o que acontece quando no resultado dá déficit e depois o que fazer? Quando o resultado dá déficit, E bom, depois o que fazer? Eu acho que é quando, aquela análise. sim, quando o resultado dá déficit, né, primeiro você já achou o valor, se o valor foi positivo ou negativo, né? Se for referência à atividade, você lá na tabela achou o valor e achou o déficit. Depois você vai fazer a análise. E lá na análise você vai escrever qual foi o indicador, né? Qual foi o valor, qual foi a porcentagem e o déficit dele, tá? Agora, se for uma pergunta prática, entendeu? Acho que pode ser com objetivos de prática. Você fez o indicador e verificou que deu déficit. O que você tem que fazer? Readequar as suas despesas, né? Então, esse ano, quando eu vou fazer meu orçamento é de 100 mil, tá? Mas só que em 2019 eu gastei 120 mil, né? Então, eu gastei 20 mil a mais. Meu déficit foi de 20 mil. Quando eu começo meu orçamento esse ano, o que eu já começo? Eu começo com uma dívida de 20 mil, entendeu? Então, aquele orçamento que é de 100 mil, na verdade, ele vai ser só de 80, porque 20 mil eu tenho que pagar do ano anterior. Então, toda vez que um orçamento dá déficit, né, tem duas fórmulas de você resolver isso. Primeiro, se o governo tem capital guardado, né, ou seja, ele tem uma poupancinha guardada, que a gente tem uma poupança gigante, então ele tem que meter a mão naquela poupança lá, e isso é o quê? Quando eu tiro da minha poupança? Descapitalização. Então, quando dá um déficit, tem que ir lá na poupança e tirar da poupança dele. E se ele não tivesse dinheiro na poupança? Quais são as outras soluções? Primeiro, ele pode começar negativo. Então, no outro ano, o orçamento dele diminui, né? Porque ele pode gastar. E ele já começa negativo, então ele vai poder gastar menos ainda no outro ano. Ou a segunda opção, que é pegar um empréstimo, entendeu? Mas só que cada vez mais se fecha o círculo dos empréstimos. Um governo não pode pegar um empréstimo de qualquer jeito. Precisa de autorização, um monte de coisa. Exatamente para quê? Para forçar o governo a gastar o que recebe. Entendeu? Cada vez que gasta mais, né? Antigamente só ia fazendo empréstimo. Por isso que o Brasil tinha aqueles empréstimos gigantes, por causa disso. Agora não. Agora tenta forçar a cumprir dentro da meta. E por que eles não gostam de ultrapassar? Porque quando ultrapassa, no outro ano ele consegue fazer menos coisas ainda. Entendeu? E tem fora a lei de responsabilidade fiscal, o gestor ele pode ser punido pelos déficits. Entendeu? Então, se não for um déficit extraordinário, uma coisa injustificada, tipo, agora tudo está justificado. Se não for assim, o gestor pode ser punido, né? E pagar multa, advertência e até ser preso por causa disso. Era isso, Maraí. Professora Maraí? Professora?
Fiquei sozinho. Ô, professor, eu falando aqui, o microfone desligado. Ai, olha, só elogios, viu? Muito boa explicação, parabéns, professor, ótima aula. Polo São Francisco agradecendo, dizendo que foi show, Chupinguaia também elogiando, Andreasa, ministra Andreasa, né? Todo mundo gostou muito, tá? Gente, eu que tenho que agradecer, cara, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que estão aqui participando, são pessoas que estão interessadas, que uma sexta-feira à noite, né, é difícil, eu sei que é difícil, então gostaria de mandar um abraço para todos esses municípios de Rondônia, tá? É um carinho muito especial, o Instituto Federal está aqui em Rondônia com esse objetivo e falar que como o EAD não tem fronteira, a gente vem se espalhando. E eu queria dar um parabéns muito especial para essa parceria que a gente fez com a Paraíba. Tem muita gente da Paraíba aqui com a gente. Um abraço muito especial para a Neide, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa de Olho d'Água, da professora de Olho d'Água. Ai, meu Deus do céu. Lembra aí, Maria? Um abraço muito especial para a professora mediadora de Olho d'Água. Maria das Neves. Maria das Neves também, e a todos os professores mediadores do nosso estado que estão fazendo isso. E lembrando que temos alunos de outros estados também, então, muito abraço, muito legal vocês estarem aqui, porque eu falo, quem vai fazer o Brasil diferente somos nós. O Brasil não vai ficar diferente de forma mágica. Isso é ilusão nossa achar que numa fórmula mágica isso vai acontecer. Nós, como cidadão e como servidores ou empregados públicos, que faremos essa diferença. Em cada açãozinha nossa, isso que faz diferença, tá? Então, a gestão financeira orçamentária, espero que seja só uma pincelada inicial e que cada um de vocês busque um pouquinho mais de conhecimento além do que está sendo visto aqui. E eu volto a frisar. De uma forma ou de outra, nós influenciamos e somos influenciados pela essa parte financeira e orçamentária. Então, peço a atenção de vocês, muito cuidado com essa parte e muita dedicação. Professora Maraí, muito obrigado, né? A minha fala longa aqui, né? Eu sei que já a hora passando ali, eu já estava com cuidado, me remediando com os cuidados, porque se deixar eu vou embora. Espera aí só um pouquinho. Não, a professora Leide quer dar aquele recadinho de ontem que os mediadores... Ok, chama a professora Leide aí. Professora Leide. Olá, Leide. Oi, pessoal. Me escutam? Um grande abraço. Agora deixa essa rapaziada com você aí, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada, professora Aloy. Boa noite, tudo gente, de bom. Ótimo final de semana. Professora Leite está com a palavra. Obrigada, Maraí. Oi, pessoal, tudo bom? A professora Maraí me chamou aqui para a gente falar um pouquinho da pesquisa, né, de projetos de pesquisas. Eu sei que bastante pessoas, alguns alunos estão querendo fazer pesquisa, estão querendo fazer algum trabalho, né, sobre a área de gestão, ou enfim, sobre as áreas que vocês estão estudando. Então, a ideia aqui é a gente pontuar que esse curso não tem TCC, certo? A gente já mensurou essa situação. E aí, para os alunos que querem fazer alguma pesquisa, que querem fazer algum trabalho acadêmico, um artigo científico, o que a gente dá de solução? No nosso campus, nós temos um edital no IFRO, na verdade, que está aberto desde o início do ano. Esse edital é um edital que institucionaliza o projeto de pesquisa. Para institucionalizar o projeto de pesquisa, ele precisa ser coordenado por um servidor do IFRO e o aluno entra como aluno de iniciação científica, né? Um edital sem recurso, claro, ele vai ser só uma forma de institucionalizar a pesquisa que você quer fazer. E aí, ontem, na reunião com os mediadores, com os demais professores dos polos, fiz essa sugestão de que
o aluno que tivesse interessado em fazer algum projeto de pesquisa, que entrasse em contato com os mediadores, que os mediadores iam entrar em contato com a equipe, para a gente também conseguir um professor para coordenar essa pesquisa e fazer essa institucionalização da pesquisa, ok? Essa pesquisa, ela vai ser algo diferente, né? A parte do curso, o curso você continua normalmente, e o edital, ele dá um período aí de 12 meses para a conclusão da pesquisa, após sendo aprovado pelo edital. Tá? Esse edital é contínuo, ele vai ficar disponível até novembro desse ano para captar essas pesquisas, possíveis pesquisas. Uma vez submetido ao edital, vai passar por uma seleção, e aí nessa avaliação sai rapidamente o resultado em alguns dias. Então, é o que nós temos, né, para oferecer, para também que vocês consigam fazer esse trabalho mais científico relacionado ao curso. E aí eu vou dizer, deixar aberto, Maraí, se algum de vocês tiverem algum questionamento, né, sobre o projeto, sobre a pesquisa. A Maraí acabou de colocar aí o link desse edital. Esse é o edital de institucionalização. Só repito que ele precisa ser coordenado por um servidor do IFRO, pode ser técnico, pode ser professor, né? E é um projeto que vai além do curso, porque o edital ele dá a possibilidade que o projeto seja implementado em até 12 meses, né? Então, são alguns requisitos, alguns critérios que o edital contempla. Ok? Se tiver alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem fazer alguma pergunta. E eu já sugiro que vocês entrem nesse link, dêem uma olhada no edital. E é um edital contínuo, por isso que vocês vão ver alguns resultados lá já emitidos no link que eu enviei. E aí é importante a gente pensar em fazer alguma contribuição, alguma pesquisa. Enquanto não faz mais perguntas, Marei, eu queria também convidar todos aqui a participar do nosso Congresso Amazônico DAD. Ele vai estar acontecendo esse ano, ele acontece todos os anos aqui no IFRO. E ele está bem interessante esse ano, principalmente porque intensificou o uso das tecnologias no ensino. O congresso ele vem com essa temática aqui, Congresso Amazônico de Educação à Distância, jamais como antes, a era da educação 5.0. Então, esse congresso ele está sendo encabeçado pelo IFRO, mas existem várias parcerias, é claro, e a gente espera a participação de todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão fazendo essa pós-graduação. Por que não, né? E é um congresso que está recebendo trabalhos científicos, artigo científico, relato de experiência com algumas inovações, né? Os relatos de experiências inovadoras dentro da educação à distância, do estudo à distância, e também está recebendo resumo expandido. Então, já é uma forma de vocês também pensarem, junto com seus professores do polo, em alguma produção relacionada a esse momento, né, que o ensino está fundamentalmente sendo realizado por meio da EAD, e vocês podem submeter esses trabalhos. O prazo de submissão ele já está aberto desde o dia 1º de agosto e vai até o dia 1º de outubro, ok? Então, vai estar aberto. Esse evento ele vai ser totalmente à distância, vai ter alguns locais, salas, né, que a gente vai organizar, e se vocês já quiserem dar uma olhada na programação, no que está sendo preparado, eu vou passar aqui para vocês também no chat o link, né, do local onde pode ser feitas as inscrições e onde pode ser também enviado os trabalhos, caso vocês tenham algum trabalho a ser submetido.
seria muito importante a participação de vocês, já que vocês estão num projeto tão inovador como essa pós-graduação, que está rompendo aí as fronteiras, lógico, do nosso estado, e está englobando outros estados e também uma dinâmica diferenciada entre os profissionais. Ok. Eu fico à disposição, tá, pessoal, para perguntas, questionamentos que vocês tiverem. Os mediadores ontem, eles fizeram bastante perguntas, né? Agora, se vocês tiverem alguma pergunta dos estudantes, quiserem repassar para a gente aqui no chat, né? A gente está à disposição. Ontem fizeram uma pergunta interessante que eu acho melhor trazer para cá, né, para vocês. Ontem perguntaram como colocar ou como registrar uma pós-graduação que não tem TCC no Lattes, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no currículo Lattes. Ele é um currículo que muitas pessoas que avançam os estudos dentro da academia, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, precisam ter registrado. Então, aqueles que têm o Lattes e querem fazer o registro dessa pós-graduação, eu sugiro que vocês coloquem, porque para fazer o registro da pós-graduação tem um espaço onde você tem que colocar o título do TCC, né? Então, eu sugiro vocês colocarem lá um texto dizendo, uma frase dizendo que de acordo com a portaria tal, que é uma portaria do MEC, eu não vou ter essa portaria agora, mas seria interessante procurar, o curso de TCC, o curso de pós-graduação teve o TCC dispensado. Então, dá para colocar essa comunicação e aí dá para fazer o registro no currículo. Muito bem. Então, pessoal, alunos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a professora Leide, por favor, pode se manifestar aí no WhatsApp com os mediadores que eles repassam para a gente. Tudo bem? Eu vou procurar o número dessa resolução e disponibilizar também para os mediadores, para eles poderem colocar no currículo Lattes, atualizar, né? É sempre bom estar atualizando, porque de repente surge uma nova oportunidade de emprego e tal, a gente está com o Lattes atualizado. Professora, pelo visto não temos mais perguntas. Senhores professores, mediadores, coordenadores. Sim, chegou uma pergunta. Então, a carga horária continua 360? Sim, né? Ela ia ter 20 horas a mais se a gente tivesse que fazer TCC. Mas como não tem mais essa obrigatoriedade, ela continua 360. Tá? Inclusive, é o mínimo, né? Que tem que ter, não é isso? Uma especialização, uma pós mesmo, né? Menos que isso é só uma... Como é que a gente chama? É um aperfeiçoamento à qualificação. Isso. Aperfeiçoamento, é isso mesmo. Obrigada, professora. Então, sem mais delongas, eu creio que nós já respondemos todas as perguntas. Professora Leide, muito obrigada também por ter vindo aqui, dar sua contribuição, falar com os meninos de novo, né? Uhum. E a gente agradece bastante esses esclarecimentos. Né? Obrigada eu por ter chamado. É sempre bom falar sobre pesquisa
e chamar, né, todos a participarem. Isso, verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Parabéns para quem aguentou ficar aqui até o final, mas eu acho que foi muito boa, muito proveitosa a nossa aula, o nosso encontro. Teve um pouquinho de mudança no início, porque eu me lembrei que quem não tem o e-mail do Gmail não consegue, né, acessar no streaming. Aí nós tivemos que voltar para o plano A, correr para cá, e deu tudo certo, né? Então tá, muito obrigada para vocês todos. Assim que disponibilizarem a gravação para a gente encaminha para vocês, como sempre, para tirar as dúvidas. E qualquer coisa a gente está à disposição no chat, tá certo? Boa noite para todos e até a próxima. Boa noite a todos, bom final de semana.